Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma parte das delações do Mauro Cid que tem sido pouco falado pela imprensa, né? Como vocês viram, o Alexandre de Moraes tirou o sigilo, inclusive das gravações, inclusive dos áudios, então tá todo mundo discutindo o assunto. Por que ele tirou o sigilo? Porque ele viu que ele precisa ganhar espaço, né? Precisa ganhar tempo. O governo Lula está desabando a olhos vistos, então ele quer criar uma cortina de fumaça e tá, de fato, a imprensa fazendo a festa. Não porque o Mauro Cid falou que o Bolsonaro deu um beliscão no coleguinha, porque o Mauro Cid falou que o Bolsonaro de manhã cedo acorda com o cabelo descabelado, porque o Mauro Cid falou que o Bolsonaro uma vez xingou um cachorro, e, enfim, um monte de coisas que estão vendo aí que são absurdas, porque isso não tem nada a ver com o processo, inclusive essa delação do Mauro Cid aparentemente é nula de pleno direito, porque foi obtida com tortura, a gente falou sobre isso, é claramente tortura o que está acontecendo aqui, né? No entanto, a coisa é ainda pior. Por quê? Porque a PGR, quando pegou essa delação do Mauro Cid, pegou algumas coisas ali para criar um caso contra o Bolsonaro, para dizer que havia uma tentativa de golpe. Só que tem pelo menos 3 trechos dessa delação em que o Mauro Cid desprova exatamente o que a PGR disse que ele prova ali. Ou seja, a delação do Mauro Cid desprova a tese da PGR. E isso é um problema por quê? Porque a PGR só tem a delação do Mauro Cid para provar o suposto golpe deles. Então, no final das contas, se é prova suficiente para provar um negócio, é prova suficiente para desprovar isso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Eleger o Meliante, Virei Imigrante, Peter, a Miriam Leitão do Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos ver isso daqui, porque a gente já falou sobre a tortura que foi a confissão do Mauro Cid, né? O acordo de delação premiada do Mauro Cid. O Alexandre de Moraes, o PT e o STF estavam querendo fazer uma lava-jato ao contrário. Então eles tentaram usar todas as coisas que eles diziam que a lava-jato fazia. A lava-jato não fazia essas coisas, mas eles diziam que ela fazia, e aí tentaram usar isso para criar criar no povo um sentimento anti-Bolsonaro. Acabou que não conseguiram criar isso. Bolsonaro está com aprovação cada vez maior por aí, e não chegaram a lugar nenhum, né? Mas, inclusive, tem algumas coisas interessantes aqui. O Deltan Dallagnol colocou aqui, ó, procure um vídeo de delação da Lava Jato em que o depoimento tenha sido colhido pelo Moro ou outro juiz. Não foi, o depoimento não pode ser colhido por um juiz, né? Não vão achar, porque todos foram feitos com procuradores e policiais, a quem a lei autoriza a firmar o acordo. E, de fato, o próprio Bolsonaro colocou aqui, ó, o juiz não poderá participar de delação premiada, artigo 4º, parágrafo 6º da Lei 12.850. A Lei 12.850 é a lei sobre investigação criminal, organização criminosa, investigação criminal, e que define, inclusive, a questão da delação premiada. Então, realmente, se você pegar aqui, ó, o artigo 4º, parágrafo 6º dessa lei, artigo 4º, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir a pena tal e prisão preventiva e coisa e tal, desde que essa colaboração advenha de um ou mais dos resultados. Aí fala que isso justamente esse artigo é a delação premiada, né? E aí tem o parágrafo 6º aqui que diz, ó, o juiz não participará das negociações entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do Ministério Público, ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, ou o acusado e seu defensor. Ou seja, o juiz não pode participar da delação premiada. O que a gente viu naquilo ali? O Alexandre de Moraes fazendo as perguntas. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes ameaçando o Mauro Cid de prisão, caso ele... ameaçando o Mauro Cid, o pai dele, a esposa dele, a filha dele de prisão, caso ele não falasse o que o pessoal queria ouvir, né? Então, é um absurdo isso, né? Não é só isso não, o Bolsonaro lembra aqui também que constranger o advogado a confessar crime é crime de tortura. Isso está descrito na lei da tortura. A lei 9.455 de 97, você tem aqui o artigo 1º, inciso 1, a linha A. Então aqui o artigo 1º, constitui crime de tortura. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para comprovar ação ou omissão de natureza criminosa. Ou seja, aqui desculpa, linha A, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Exatamente o que o Alexandre de Moraes fez ali, evidentemente, né? Ou seja, isso aqui mostra como o Alexandre de Moraes cometeu esse crime, né?
pena, reclusão de 2 a 8 anos. O Alexandre de Moraes um dia vai responder por esses crimes, cara. Pode ter certeza. Um momento ele vai responder por esses crimes que ele está cometendo. E ainda tem um outro aqui que é a questão da suspeição, né? A suspeição, a gente já falou sobre isso, evidentemente que ele é suspeito, é o artigo 252 do CPP, né? Bom, é suspeito por quê? Porque ele é vítima. Lembra aquele vídeo que a gente mostrou em que o Alexandre de Moraes fala, não, que mandaram me investigar, mandaram monitorar. Quem que mandou me monitorar? Como é que foi? Ele é vítima nesse caso, ele estava sendo monitorado. E, no entanto, ele está lá arguindo com o cara, né, falando o caso de colaboração premiada. Mais uma vez, um absurdo completo. Agora, outro ponto que eu acho muito interessante aqui é o que traz a Folha de São Paulo, explicando que tem trechos da delação do Mauro Cid que não foram inclusos na denúncia da PGR e que contradizem completamente o sentido de algumas coisas que a PGR disse, né? Então tá aqui, ó, ele coloca uns pontos aqui, ó. Um dos pontos principais da denúncia é a existência do Plano Punhal Verde-Amarelo, que trazia um cronograma de virada de mesa que incluiria a morte do Alexandre de Moraes e do Lula e do Alckmin. Lembra que isso aqui foi o grande mote, né? Não porque o Plano Punhal Verde-Amarelo, que é uma tal Alexandre... Ou seja, foi alguma besteira que algum bizonho escreveu no papel e mandou para celular de alguma pessoa, e o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, né? Mas o PGR disse que o Bolsonaro estava ciente disso, que o Bolsonaro aceitou esse plano, né? Aí, aqui, ó, o PGR diz na denúncia que Bolsonaro sabia do plano e o autorizou. Usa para isso uma troca de mensagens entre Cid e o general Mário Fernandes, possível autor do documento. O general fala que uma conversa com o Bolsonaro que teria dito que qualquer ação poderia acontecer até 31 de novembro. A denúncia não inclui, porém, que Cid diz no depoimento dele que não sabe se Bolsonaro sequer tomou conhecimento do documento. Ou seja, esse plano todo, que estão dizendo que o Bolsonaro sabia, que aceitou, que não sei o que lá e coisa e tal, não tem nenhuma prova de que o Bolsonaro sequer sabia da existência dessa coisa. Aqui, ó. Eu não tenho ciência se o presidente sabia ou não do plano que foi tratado, do punhal verde-amarelo, e se o general Mário levou esse plano para ele ter ciência ou não. Ou seja, quando o general Mário fala que Bolsonaro falou que pode acontecer alguma coisa até 31 de dezembro, não estava se referindo a esse plano. Ou pode não estar se referindo a esse plano. Você tem que inferir que estava se referindo a esse plano no final das contas. Mais uma coisa aqui que contradiz a versão da PGR, né? Aqui, ó. A PGR destaca a delação de Mauro Cid no ponto em que ele confirma que Moraes foi monitorado 2 vezes. Uma a pedido de militares que faziam parte do grupo operacional do Punhal Verde-Amarelo e a outra a pedido do próprio ex-presidente. Mauro Cid confirmou ainda, escreveu Gonê, que quem solicitou o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas olha só, foram 2 coisas, né? E a denúncia deixa de fora, porém, que na versão do Mauro Cid, o Bolsonaro, quando pediu o monitoramento, não foi no contexto da operação de assassinato, foi muito antes disso. Nem tinha esse plano verde, amarelo e coisa e tal. Foi porque o Bolsonaro estava irritado por ter recebido a informação de que o ministro Alexandre de Moraes estaria se encontrando com seu vice, o Hamilton Mourão. Então, ou seja, o Bolsonaro, quando pediu o monitoramento do Alexandre de Moraes, não pediu com o intuito de matar ele, de fazer o plano punhal verde-amarelo e coisa e tal. Não, é porque havia desconfiança de que estavam tramando por trás do Bolsonaro um possível impeachment, né? E certamente tentaram tirar Bolsonaro, aquilo que eu falei para vocês. Bolsonaro terminou o mandato dele, porque cada vez que ameaçavam alguma coisa contra ele, ele chamava uma manifestação na rua e 1 milhão de pessoas na rua para defender ele. Mas que tinha gente querendo articular um impeachment dele? Certamente tinha, né? Outro ponto que a denúncia colide com a fala do Mauro Cid é que, sem que essas sejam mencionadas, refere-se ao dia 15 de dezembro de 2022, data em que a operação de assassinato da autoridades teria sido colocada em prática e abordada. Lembra o caso do taxista que dormiu, que não sei o que lá? Aqui, ó. Após a operação ser abortada, Rafael Martins de Oliveira enviou uma mensagem às 21h05 via WhatsApp para Mauro César Barbosa Cid, para o Mauro Cid, dizendo opa, e o Cid respondeu às 21h16, vou mudar de posição. De acordo com a denúncia, evidenciou-se que ele, Cid, recebia informação atualizada sobre o andamento das ações. Em sua delação, porém, o Mauro Cid assegura que estava em local difícil de sinal de telefonia celular e que não se comunicou com os militares. Vou mudar de posição eu vou para um outro lugar onde tem sinal melhor. Entendeu? O que o Gonê disse na coisa? Não, porque eu vou mudar de posição, vamos aborda o plano, não sei o que lá. Caralho! Olha a doideira dele, vou mudar de posição, eu vou procurar um lugar que tem sinal melhor.
Olha como é que ele deturpou o que disse o Mauro Cid na delação dele aqui, né? E de novo, aqui, tem outras coisas que ele fala aqui, ó. Tem uma reunião dos militares e coisa e tal. Ele fala um monte de coisa aqui que, se a delação do Mauro Cid vale para desmentir essas coisas também. Como é que pode isso, né? Cara, um absurdo isso daqui. Mas o pior é o que diz o André Marsiglia, né? Olha só, parece mais do que óbvio que a delação de Mauro Cid é nula. Os vídeos divulgados deixam claro que a delação foi obtida sob ameaça de prisão, ou seja, não foi voluntária, e isso é um vício insanável. O vídeo mostra que os temas abordados pela delação eram induzidos pelo juiz, ou seja, ela foi direcionada, um vício insanável. A peça da PGR não poderia, diante dos fatos, ter levado em consideração a delação e que a torna, por essa razão, inepta. Então toda a denúncia é inepta. Aí ele coloca aqui: as pessoas perguntam, ok, é nulo, mas quem julgará a nulidade se o STF se politizou? As nulidades ficam, a política passa. O tempo julgará as nulidades. E eu concordo com o que ele está falando aqui, é o que eu falo para vocês também. Não se preocupem, a história vai contar essa história direito. O Alexandre de Moraes vai pagar isso, o nome dele na história vai ficar registrado com esses absurdos que ele está fazendo aqui. Ah, mas vão prender o Bolsonaro. Ah, mas vão prender as pessoas que apoiam o Bolsonaro, podem me prender. Eu estou ciente disso tudo. Tudo isso pode acontecer. Agora, no final das contas, vai ficar claro quem está certo. Isso aqui é um absurdo. Qualquer estudante de direito olha para isso aqui e vê que é um absurdo essa denúncia feita pela PGR, essa delação feita pelo Mauro Cid, né? De novo, eles tentaram imitar a Lava Jato, copiando as técnicas que eles achavam que a Lava Jato fazia, mas a Lava Jato nunca usou essas técnicas. E no final das contas, produziram uma peça que é uma narrativa. Por quê? Porque eles também achavam que era narrativa contra narrativa, né? Ah, Lava Jato é uma narrativa, não tem fundo de verdade, então a gente vai fazer um negócio aqui que é uma narrativa sem fundo de verdade também, e vamos conseguir fazer o povo detestar Bolsonaro. Eu já expliquei para vocês que não funciona assim. Tem que ter alicerce na realidade. A narrativa pode até existir, mas ela tem que ter alicerce na realidade. Enfim, um absurdo que está acontecendo com essa delação do Mauro Cid. Coitado do Mauro Cid, coitado do Bolsonaro, também acusado de uma coisa totalmente sem sentido. Coitado de todos nós, que vamos pagar por esse erro do Alexandre de Moraes com uma democracia pendenga por muito tempo. Essa ditadura que a gente está vivendo hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E até a próxima!